Como resgatar os nossos orçamentos salvos no Excel. Então, já aprendemos como salvar o orçamento e como gerar um novo orçamento e limpar os campos. Então, os nossos orçamentos salvos estão ficando aqui na nossa guia Orçamentos Salvos. Porém, a gente vai precisar desse orçamento salvo para gerar, obviamente, uma impressão para um orçamento. Então, como é que a gente faz basicamente esse carregamento do orçamento? É isso que vamos estar aprendendo no vídeo de hoje. Então, eu peço a sua atenção, peço que você assista o vídeo até o final, pois vamos estar trabalhando basicamente com o Listbox. E não se preocupe, o controle Listbox é bem simples e ele vai funcionar na máquina de qualquer um. Então, antes de começarmos o vídeo, eu só peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, porque eu digo caso ainda não seja, porque a grande maioria que assiste nossos vídeos ainda não é inscrito no canal. Então eu peço a você, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, clique no botão inscrever-se e ative o sininho de notificações. E também, reforçando que estamos com a parceria com o nosso amigo William Oliveira. Ele cedeu esse arquivo para a gente e estamos em parceria. Ele vai estar distribuindo alguns outros arquivos para a gente estar trazendo o conteúdo aqui para o canal. Então peça a sua inscrição no canal do nosso amigo para que venha estimular ele a dividir mais conteúdo com a gente. Então vamos lá. Então, como eu já sei aonde estão salvos os meus orçamentos, o meu trabalho obviamente é apenas criar um Listbox para carregar essas informações para dentro desse Listbox. Então, primeiramente observe o seguinte, os meus dados estão sendo salvos a partir da minha linha 3. Então, a partir da minha linha 3, eu vou estar fazendo o carregamento dessas informações para dentro do nosso Listbox. Então, não se preocupe, volto a frisar, o Listbox é algo bem simples. Então, a primeira coisa que fazemos aqui, obviamente, vai ser pressionar o nosso Alt F11 para termos acesso ao nosso Visual Basic Editor. Ou, se preferir, clique em Desenvolvedor, Visual Basic. No meu caso, eu vou pressionar Alt F11, pois é um atalho. E agora, obviamente, podemos estar pressionando Ctrl mais R ou simplesmente clicando em Exibir Project Explorer, que é o nosso projeto. Então, vamos lá. O módulo que a gente criou até agora, que está funcionando, é este módulozinho aqui, ó. Perfeito? Porém, eu não vou estar utilizando este módulo para esta função. Então, vou clicar aqui em Inserir Userform. Então, esse Userform aqui, ó, é bem tranquilo, volto a frisar, não precisa ter medo. Então, nesse Userform, a gente vai estar fazendo o quê? Vamos estar pegando um objeto chamado caixa de listagem, que é o nosso Listbox, ó. Basta eu desenhar o mesmo aqui para dentro do nosso Listbox. E o Listbox ele tem uma particularidade. Ele não, aliás, ele tem várias. E uma delas é que o cabeçalho, infelizmente, sem utilizar a propriedade Row Source, eu desconheço uma outra forma de retornar o cabeçalho. Pelo menos dentro do próprio objeto. Então a gente utiliza basicamente um rótulo, que é essa label aqui, ó. A gente arrasta aqui para dentro da mesma e ele vai servir de cabeçalho para a gente. Ou seja, a gente vai estar digitando aqui os cabeçalhos. Por exemplo, basta eu clicar dentro do objeto e digitando, ó, número, por exemplo, ordem, o número da ordem, o cliente. E aí, obviamente, requer só algumas configurações. Basta eu clicar sobre o mesmo, propriedades. E aqui, por exemplo, o backcolor, que é essa cor de fundo, eu posso estar mudando, por exemplo, para a cor preta. E eu posso estar mudando o seu forecolor, que é a cor da fonte, no caso aqui, eu posso estar mudando, por exemplo, para branca, ó. Então é algo bem simples. E aí, obviamente, eu posso estar clicando dentro do nosso texto, ou clicando aqui na nossa barrazinha do Caption, e afastando os nossos textos, ó. Vou dar um Enter aqui. Observe que ele afastou. Eu posso simplesmente estar digitando aqui e arrastando. E afastando, obviamente, com o nosso botão aqui de espaço. E aí o Listbox, o que é que ele tem aqui de diferente? Só para que vocês entendam. Ele tem, no nosso Listbox, a gente tem aqui, por exemplo, a propriedade Column Count, ou seja, a contagem de colunas, ó. E esse Listbox, basicamente, eu vou trabalhar com a quantidade de colunas máximas, que no caso são 10 colunas. Então eu vou colocar 10 aqui. Se você botar mais do que 10, infelizmente, eu digo a você que não vai funcionar, pelo menos da forma que a gente vai estar fazendo aqui, pois é o padrão dele é 10 colunas.
Então, obviamente, se você tem um banco de dados com mais de 10 colunas, escolha as 10 principais que você quer visualizar lá na tela. Então, no nosso list box, se eu não informar a largura da coluna por padrão, ele já vai pré-definir qual a largura padrão dele. Isso não é bom, porque eu vou ter colunas que vão ocupar menos espaço e outras colunas que vão ocupar mais. Então não vai ficar muito interessante se eu não informar a largura das colunas. E como é que eu informo? É bem simples. Com ele selecionado, vou clicar aqui no mesmo. Eu vou aqui na propriedade Column Width. Aqui do lado, ó, observe que aqui nesse azulzinho, aqui do lado, eu vou estar distribuindo a largura da coluna para ele. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho 10 colunas, certo? Então, se em alguma dessas 10 colunas eu não informar a largura, por padrão ela vai carregar com a largura padrão do list box. Então, as que eu defini, obviamente, vai carregar com a largura que eu defini. Então, o número da ordem, eu não sei basicamente o quanto ficaria legal. Eu posso, por exemplo, botar 50. Se na hora que carregar os meus dados não ficar tão ajustado, aí a gente muda. Então, eu coloco 50 e coloco esse PT, que faz parte da estrutura. E coloco ponto e vírgula para que eu possa estar colocando uma segunda largura, terceira e por aí vai. Quando não tiver mais larguras para definir, vou clicar aqui no mesmo. Observe que não precisa ficar aquele ponto e vírgula, tanto é que ele tira, ó. Perfeito? Então, obviamente, eu vou repetir uma largura aqui para cada uma das colunas. Aqui eu não informar, ele vai carregar com a largura padrão. Então, para a gente não se prender tanto a isso, como é algo bem básico, e eu não sei se você que está me assistindo agora, se é o primeiro vídeo que você assiste do canal, ou se você já vem me acompanhando de outros vídeos, não vai ficar muito interessante, certo? Então comenta aí nos vídeos, até para eu ter uma noção, se você que está me assistindo já me acompanha de outros vídeos, já conhece como é que funciona o Listbox, ou se você é sua primeira visita ao canal, perfeito? Então vamos lá. O que é que eu vou fazer aqui? Já sabemos como é que adicionamos o Listbox e como é que adiciona a nossa label. Então, eu vou, obviamente, colocar nossas labels aqui. Aliás, vou aumentar nosso caption, vou colocar 10 informações aqui para representar minhas 10 colunas. E vou definir a largura das 10 colunas aqui no nosso Listbox. E, obviamente, vou aumentar também um pouquinho, ó, o nosso Listbox, pois essa área aqui ainda é pequena. Se eu clicar aqui e executar, nada vai acontecer por enquanto. Observe que eu já estou com o meu Listbox aqui. Acabei decidindo usar uma label para cada coluna. Mas como eu disse, você pode estar usando a mesma e arrastando ela por toda a área do seu Listbox. E aí colocando um texto após o outro e dando um espaçamento. Fica a seu critério. Então observe que já está formatado aqui a propriedade backcolor e a sua propriedade forecolor. Então é o seguinte, o arquivo vai estar disponível mediante ao seu e-mail aí nos comentários. Então não se preocupe que o arquivo vai estar disponível, só vai depender de você. Se você informar o seu e-mail, eu vou estar ali passando o arquivo. Então observe que aqui eu tenho, obviamente, uma text box que também é bem simples. Vamos clicar aqui em exibir, caixa de ferramentas e vou mostrar aqui o nosso objeto. A nossa text box é esse controle aqui, ó, caixa de texto. Então basta eu desenhar ela aqui para dentro do nosso formulário, clico sobre ela, com ela já ela selecionada, vou no sua propriedade name e dou um nomezinho para a mesma. Então deixa eu apagar ela aqui, isso foi só para exemplificar. Como eu disse, eu não sei se você que está me assistindo já me acompanha há mais tempo ou não. Então peço compreensão a quem já me acompanha por eu estar sendo bem didático. Então vamos lá. Esse é o nosso TXT pesquisa. Aqui é uma label, obviamente. Observe aí, só que a sua propriedade backstyle ela está transparente, então ela não está com esse efeito aqui, ó, dessas bordas. E observe que eu tenho uma segunda label aqui, chamada LBL quantidade. Quantidade abreviada. E o nosso listbox se chama LST underline orçamento. Então basta eu clicar sobre o nosso objeto, dar um nome para ele e não colocar caracteres especiais nem espaçamento. Só isso que eu preciso respeitar. E observe a largura que eu deixei aqui, ó, por eu acreditar, já fiz testes, que vai ficar legal, ó. Observe aí que eu não deixei a largura. Não deixei carregar uma largura padrão para nenhuma das colunas. Coloquei uma largura que eu entenda que vai ficar legal, ó. Então, obviamente, para eu chegar nessa largura, eu tive que fazer alguns testes. Então, essa é a largura que eu defini para o nosso objeto. Cada coluna
vai carregar com uma dessas larguras aqui. E ela vai, obviamente, respeitar a ordem da largura que eu defini aqui para cada uma. Então, entendido isso, vamos agora fazer o nosso carregamento dos dados. Então, como eu frisei para vocês, a partir da nossa linha 3, eu quero carregar essas informações para dentro do nosso listbox. E aí é bem simples. Como é que eu faço isso? Vamos desenvolvedor, Visual Basic. Não vou criar um módulo à parte, vou utilizar o próprio, vamos dizer assim, o próprio módulo do próprio Userform. Então, qual é o próprio módulo do Userform? É só dar um duplo clique nele. Ó. Vou dar um duplo clique aqui no meu Userform e ele já vai me abrir o próprio módulo dele assim, dizemos assim, certo? Observe que eu estou no meu Microsoft Visual Basic for Application, orçamentos P2, ou seja, ele não abriu um módulo à parte. Eu estou dentro do próprio módulo do nosso Userform. Então aqui eu estou dentro do evento clique, que é o seu principal evento. Ou seja, quando eu clicar no meu Userform, eu posso estar executando alguma ação. E não é a ação que eu quero. Eu quero outra ação, um outro evento. Então, outro evento, com ele selecionado, basta eu vir aqui e mudar para o evento que me interessar melhor. Então, eu vou estar trabalhando nesse momento com o evento Initialize, pois eu já quero carregar essas informações quando o meu Userform inicializar. Obviamente, se eu tiver muitas informações, o que seria muitas informações para mim? Bom, trabalhando com Listbox, eu acredito que até 1000 informações, a gente pode estar fazendo alguns testes depois, certo? Ele vai carregar de forma tranquila. A partir de 5.000 registros, acredito eu que ele já começa a ficar meio lento. Entre 1.000 a 5.000 eu não tenho essa lembrança. Mas aí basta você replicar basicamente uma linha, colar em 5.000 linhas e executar ela para ver como é que vai ficar o carregamento, perfeito? Como nesse momento vamos ter poucos dados, eu vou estar trabalhando com o evento Initialize. Então, dentro do evento Initialize, a gente vai estar fazendo o carregamento dos dados. Então, é bem simples. Como é que a gente faz aqui? Vamos de praxe declarar nossas variáveis. Então, vou declarar aqui as nossas variáveis. Primeiramente, eu coloquei o comando application.screenUpdate igual a false para desatualizar a nossa tela. Só para que o nosso código, obviamente, ele execute de uma forma muito mais rápida. E aí temos as nossas variáveis. A nossa variável linha listbox, do tipo integer. Uma variável linha do tipo também integer. E a nossa variável w, definida do tipo worksheet. Pois, obviamente, eu vou estar trabalhando com as propriedades da minha sheets. A nossa variável linha listbox é para que eu incrementar as linhas dentro do próprio listbox. E a nossa variável linha é para que eu incremente as minhas linhas da minha planilha para dentro do listbox. Entendido isso, o que faremos agora? Agora vamos dar valores a essas variáveis. Por exemplo, primeiramente, vou setar, ou seja, a partir desse momento eu estou dizendo para o VBA que a minha variável w é o mesmo que 4. Quem é 4? Vamos dar uma olhada aqui. Quem é 4? A banco de dados é a 1, a clientes é 2, o orçamento é 3 e o orçamento salvos a 4. Então, por isso que eu coloquei 4 lá, pois é a minha quarta guia. W.select, quem é W? É a Sheets 4. Perfeito? Então, apelidei W de Sheets 4. Na realidade, a minha Sheets 4 foi agora apelidada, vamos dizer assim, de W. Então, ao informar W dentro do nosso código, o VBA já sabe quem é W. É a minha Sheets 4. Então, W.select, ou seja, estou selecionando a minha Sheets 4. Linha igual a 3, ou seja, eu estou dizendo para o VBA que eu quero que a minha linha, a variável linha do tipo integer, ela parta do número de 3. Ela vai partir do número de 3, não que ela é igual a 3. Perfeito? Basta só compreender isto. Por que ela é igual a 3? Porque a partir da minha linha 3 eu estou preenchendo as minhas informações, pois as duas primeiras linhas são meus cabeçalhos. A minha linha listbox vai partir de 0. Por que de 0? Pois é a primeira linha do listbox. O listbox começa a sua contagem a partir de 0, tanto para a linha como para a coluna. Como eu vou estar incrementando a mesma, se eu colocasse 1 aqui, ele iria ignorar a minha primeira linha do listbox, por exemplo. Entendido isso, agora sim vamos para dentro da nossa execução, fazer um do util para carregar o que estiver dentro da nossa planilha e carregar para dentro do nosso listbox. Como é que fazemos isso? Então, a primeira coisa, vamos fazer a nossa estrutura with, que quer dizer com quem? Com o meu W. Quem é W? É a nossa Sheets 4. E o nosso it aqui abaixo, observe que eu estou trabalhando com um it aninhado, ou seja, eu estou trabalhando com mais de um it.
Então, aqui, o que vai prevalecer quando eu colocar o ponto vai ser as propriedades do último it, que no caso é o meu it LST orçamentos. Então, se eu colocar um ponto aqui, ele vai estar me trazendo as propriedades não do meu primeiro it, que é a nossa W, que é a nossa worksheet, mas sim, aqui ele está trazendo as propriedades do meu segundo it, que é o nosso listbox. Ou seja, esse ponto aqui está sendo atribuído às propriedades do listbox. Perfeito? Então, o que eu vou estar fazendo aqui, ó, ponto clear, ou seja, a primeira coisa que ele está fazendo é uma limpeza no meu listbox, ou seja, para que quando eu faça uma pesquisa ou carregar alguns dados, ele não venha carregar juntamente com os dados anteriores. Então, primeiramente, ele vai fazer uma limpeza no objeto. Do until, faça até quando? Faça até quando o quê? Observe que eu não coloquei o ponto, porque se eu colocar o ponto, eu vou estar trazendo as propriedades do nosso listbox, e não é isso que eu quero estar trazendo as propriedades da nossa W. Porém, o VBA é uma linguagem muito inteligente. Ao colocar cells aqui, ele vai interpretar que eu estou trabalhando com o meu primeiro it aqui, ó. Ele vai estar associando, mesmo sem o ponto. Então, o que? Faça até quando, na minha cells, ou seja, nas minhas células, da minha linha, que a minha linha é 3. Ou seja, a partir da minha linha 3, da coluna 1, que é a minha coluna 1, esta coluna aqui do orçamento, ó. Eu poderia utilizar qualquer uma dessas colunas desde que ela não fique vazia. Perfeito? Então, para ser padrão, vamos começar, obviamente, pela primeira coluna. Então, ela vai me servir como critério. Então, se ela não estiver vazia, ele vai executar uma ação até ela estiver vazia. Então, da minha cells, ou seja, das minhas células, da minha linha a partir da linha 3, da nossa coluna 1, ponto value, ou seja, o valor, igual a vazio. E quanto essa condição aqui não for verdadeira, e quanto ele não for vazio, ele vai estar carregando os dados. E ele vai estar carregando os dados para o nosso listbox através da propriedade .add_item, ou seja, ele vai estar adicionando dados ao nosso listbox através dessa propriedade add_item, ou seja, adicionando itens. E como é que ele adiciona itens? Utilizando a propriedade .list. Vamos colocar aqui o list. Ou seja, ele vai estar listando para dentro do nosso listbox o que? Ele vai estar listando as informações que eu vou colocar, obviamente, agora. Quais informações eu quero estar listando para dentro desse listbox? Deixa eu apagar aqui e vou estar colando o nosso código. Então, observe que ele vai estar adicionando, ó, add_item, vai estar adicionando o que estiver na minha .list, na minha linha listbox, que lembre-se que a minha linha listbox parte de 0. Na minha primeira coluna do listbox, que é a coluna também 0. E a ela vai ser atribuído o quê? O que estiver na minha cells, da minha linha, que é a partir da minha linha 3, da coluna 1. Ou seja, se essa condição aqui, ele vai fazer uma condição até ela ser falsa. Por exemplo, essa primeira linha, ela não satisfaz a minha condição, pois ela é verdadeira, no caso. Perdão, ele vai fazer a condição até ela ser, enquanto ela for verdadeira, ele não vai satisfazer a nossa condição, perfeito? Perdão, acabei perdendo aqui o raciocínio. Ó, faça até quando na minha cells da minha linha, coluna 1, ponto value, seja igual a vazio. E quando essa condição não for verdadeira, ele vai estar executando a nossa ação. Perfeito? Agora sim. Essa primeira linha não satisfaz a nossa condição, pois ela não é vazia. Ou seja, ela vai estar sendo armazenada essa informação para dentro do nosso listbox, pois essa célula não é igual a vazia. Ou seja, na minha coluna 1, eu estou dizendo ao nosso código. Vamos colocar aqui a janela do VBA aqui do lado. Observe o que? Que na minha cells da minha linha coluna 1, eu quero estar retornando essa informação para dentro da minha coluna 0 do nosso listbox, que é a primeira coluna. Na minha segunda coluna do listbox, que é a coluna 1, eu quero estar retornando as informações que estiver na minha linha, na mesma linha, agora da coluna 2. Ou seja, vai carregar para a segunda coluna do listbox a coluna data. E por aí vai, coluna 3. E aqui observe que eu já saltei para 6. Por quê? Porque eu não quero carregar a coluna 4 nem 5. Como eu disse para vocês, eu sou limitado a 10 colunas. Ou seja, eu tenho que escolher as 10 principais colunas que eu entender que é importante que o nosso usuário visualize no nosso sistema. Então, as colunas que eu não quiser, obviamente, visualizar, eu sou preso a 10 colunas. Então, eu coloco aqui o número das colunas que eu bem entender que sejam importantes. Aqui eu sigo a sequência de 0 a 9. E aqui eu coloco a sequência que eu bem entender. Não é necessário ser em sequência. Perfeito? Porém,
eu tenho que, obviamente, incrementar essa variável linha, porque senão, se eu tiver mais informações além da minha linha 3, ele não vai carregar as linhas abaixo dela. Então, para isso, eu vou estar incrementando, ou seja, eu vou estar pegando a minha própria linha, vou colocar o valor de mais 1, para que toda vez que ele faça um laço, ele agora acrescente mais 1 à minha variável, e ele possa estar percorrendo agora a linha abaixo dela. Então, como é que eu faço isso? Para incrementarmos a nossa linha é bem simples, ó. Vou colar o código aqui. Observe que eu colei aqui, ó, linha listbox. Lembre-se que a minha linha listbox parte de 0. Ela é, no primeiro laço, ela vai ser 0, 0 mais 1, obviamente vai ser 1. Então já vai carregar a segunda linha do listbox e por aí vai. Toda vida que ela for fazendo um laço, ela vai pegando o valor anterior e somando mais 1. Perfeito? E também eu tenho que fazer isso para a minha variável linha. Pois se eu não fizer, eu só vou estar incrementando a minha variável linha listbox. Eu tenho que incrementar tanto a variável linha como a variável linha listbox. Perfeito? Isso é uma particularidade do objeto listbox. No listview, a gente não precisaria dessa linha de comando aqui, ó. Então, entendido isso, esse loop é só para fechar a nossa estrutura do until. Pois é ele que me garante que ele vai fazer esse percurso aqui, ó. Sobe e desce, até ele encontrar essa condição aqui. Enquanto essa condição aqui não for verdadeira, enquanto ele não encontrar uma célula vazia, ele vai fazendo este laço aqui, ó. Perfeito? Quando essa condição for verdadeira, ele não vai fazer mais nada. Então, entendido isso, vamos fechar nossa estrutura with. Eu tenho que fechar as duas, lembre-se. Vou dar o Ctrl V aqui e observe que eu colei o quê? Colei o end with para fechar uma estrutura e colei o outro end with para fechar a segunda estrutura. E o nosso application screen update igual a true para agora eu habilitar a atualização de tela. Senão eu não vou ver o que foi atualizado na nossa tela. E como a gente tem uma label lá, perfeito? Como a gente tem uma label, vou colocar aqui o meu mi.lbl quantidade.object. Eu vou atribuir a minha label a quantidade de registros que tiver dentro do nosso listbox. Então, eu coloco igual ponto list count, ou seja, a contagem de itens de quem? Do meu listbox. Observe que eu coloquei o ponto, ele me trouxe as propriedades do listbox. E vou estar concatenando essa informação com um texto. Vou deixar um espaçamento para não aglutinar o texto com a quantidade de registros. E vou colocar o texto registro ou registros, no caso aqui, encontrados, por exemplo. Aí o texto você bota o texto que você bem entender. Então, em outras palavras, eu vou estar carregando para dentro desse objeto a quantidade de registros que ele encontrou. Vou salvar aqui e vamos executar o nosso formulário. Acredito eu que não digitamos nada errado. Então, vamos executar. Basta eu executar por aqui mesmo. E observe lá que ele já acrescentou o meu listbox. Observe que veio essa caixinha aqui, ó. Essa caixinha aqui, que por padrão ele também não vai vir. Perfeito? Porém, se você tiver curiosidade, vai ficar para o próximo vídeo. Perfeito? Então, o que eu peço a você agora? Se inscreva no canal William Oliveira para que o mesmo possa se sentir estimulado a continuar a compartilhar arquivos com a gente e continuar postando vídeos no canal dele. Peça a sua inscrição no canal do nosso amigo William Oliveira. E também, caso ainda não seja inscrito no canal Programador Excel VBA, eu peço a sua inscrição. Temos mais de 400 vídeos aqui. Tenho certeza que tem bastante conteúdo aqui para ajudar vocês em seus projetos. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo vídeo. Valeu!